A Bíblia, uma coleção de textos que moldou o mundo, mas que hoje, vamos combinar, pode gerar uma confusão danada. A questão é, como mergulhar nesses textos antigos com a seriedade e a honestidade que eles merecem? É sobre isso que a gente vai conversar. Pensa bem, na era do acesso instantâneo à informação, por que parece que existe mais desencontro do que nunca sobre o que a Bíblia quer dizer? A resposta, na verdade, começa com um pequeno, mas fundamental ajuste de perspectiva. E aqui tá a chave para destravar muita coisa. Esses textos não caíram do céu prontos para o século XXI. Eles nasceram em culturas, idiomas e situações muito, mas muito específicas. Ignorar isso é o primeiro passo para o erro. A raiz de quase toda a confusão é quando a gente pergunta o que isso significa para mim, antes de ter a humildade de perguntar o que isso significou para eles, lá atrás. Que bom! A solução para esse problema tem nome, viu? Chama-se exegese. Pense nela como a disciplina que nos transforma em detetives do texto. É a busca séria, respeitosa pelo seu significado original. É, sem dúvida, o fundamento de qualquer estudo responsável. Olha só que interessante. Basicamente, existem duas maneiras de se aproximar do texto. De um lado, a exegese. A gente age como um arqueólogo, sabe? Cavando com cuidado para extrair o significado que já está ali. Do outro, tem a exegese, que é a tentação de fazer o contrário. A gente chega com as nossas ideias já prontas e tenta enfiar elas dentro do texto. A internet, nossa, tá cheia de exegese, mesmo quando a intenção é boa. E olha, essa ideia não é de hoje não. 500 anos atrás, Martinho Lutero já batia nessa tecla. A nossa postura não deveria ser de dono do texto, torcendo ele para dizer o que a gente quer. Deveria ser uma postura de serviço, de se curvar ao que o texto de fato está comunicando. Então, chegamos no ponto crucial. Essa regra aqui funciona como um filtro de qualidade. Antes de pensar em qualquer aplicação para hoje, a gente precisa ser honesto e se perguntar: peraí, um israelita do século 8 a.C. entenderia isso que eu estou pensando? Ou um cristão do primeiro século lá em Corinto, ele captaria essa mensagem? Se a resposta for um provável não, é um sinal vermelho. A gente provavelmente está no caminho errado. Ok, tudo isso é muito legal na teoria, mas e na prática? Como a gente faz? Existe um método que ajuda muito, que funciona como um tripé, sabe? Ele garante que a nossa leitura tenha estabilidade e equilíbrio. Esse tripé é genial porque uma perna não se sustenta sem as outras. Primeiro, o texto. O que ele diz de verdade? Isso é sobre gramática, sobre o tipo de literatura? É poesia? É lei? É uma carta pessoal? Segundo, o contexto. Como era o mundo daquela galera? Isso envolve história, cultura, costumes. E terceiro, a intenção. Por que o autor se deu ao trabalho de escrever isso? A força não está em um pilar só, mas na combinação dos três. Lutero falava muito nos sensus literalis, o sentido literal. Mas cuidado com essa palavra. Literal para ele não queria dizer superficial ou simplista. Queria dizer o sentido que o autor intencionou dar. Ele dizia que a boa teologia começa com a boa gramática, porque foi através da linguagem humana que a comunicação aconteceu. E por falar em linguagem, quer ver um exemplo prático? No português a gente usa a palavra amor para tudo. Mas no grego, a língua de boa parte do Novo Testamento, existem pelo menos 4 palavras diferentes, cada uma com uma nuance. Tem o amor fraterno, o amor romântico, o familiar, o amor sacrificial. O texto original sabe exatamente de qual amor ele está falando. A nossa tradução, por melhor que seja, perde um pouco disso. É por isso que comparar diferentes versões da Bíblia não é luxo, é uma questão de honestidade com o texto. Hoje em dia, a gente tem um poder de fogo incrível na mão, a internet. Mas aqui vai um alerta importantíssimo. A internet é uma ferramenta fantástica, mas ela não é uma autoridade final. Ela pode aprofundar nosso estudo de forma brilhante ou nos jogar num labirinto de achismos e desinformação. O jeito certo de usar a internet é para tarefas específicas, tipo acessar um léxico para ver o que uma palavra significava em hebraico, ou comparar lado a lado 10 traduções diferentes de uma passagem difícil, consultar mapas da época, entender costumes. Tudo isso enriquece demais a nossa visão do mundo do texto. E do outro lado, tem as armadilhas. A gente precisa ligar o alerta para algumas coisas. Desconfie de qualquer vídeo que promete segredos que nunca te contaram. Fuja de conteúdo que oferece atalhos, que diz que não precisa estudar. Uma interpretação séria sempre vai se apoiar no texto e na história, não em revelações particulares ou achismos. Essa frase aqui resume um ponto crucial. Buscar uma compreensão espiritual não nos dá um passe livre para ignorar como o texto foi construído. Muito pelo contrário. O estudo rigoroso, na verdade, prepara o terreno para que o entendimento mais maduro e profundo possa florescer.
E é super importante a gente entender que esse processo todo não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Ninguém nasce especialista, é uma jornada de amadurecimento. Vamos ver como essa jornada se parece. A progressão faz todo sentido. A gente começa com o básico, que é simplesmente ouvir o que o texto tem a dizer, lendo livros inteiros, sabe? Não só versículos soltos. Depois, a gente começa a usar ferramentas para tentar pensar com a cabeça da audiência original. E, por fim, num estágio mais avançado, o objetivo vira servir ao texto da maneira mais fiel possível. Cada etapa prepara para a próxima. E aí a gente chega num ponto que eu sei que preocupa muita gente. Ah, mas estudar tanto assim não vai esfriar minha fé? A verdade é justamente o contrário. O estudo sério não destrói a fé. Ele destrói a ingenuidade. E uma fé que depende da ingenuidade é uma fé frágil. Se livrar disso é, na verdade, libertador. Dá para pensar em dois tipos de fé. Uma fé mais infantil, que precisa de respostas prontas, rápidas para tudo. E uma fé madura, que é fortalecida pelo estudo honesto. Essa fé aprende a conviver com as tensões, com as perguntas que ficam sem resposta, com a complexidade do texto. O objetivo do estudo é justamente nos ajudar a fazer essa transição. No fim das contas, a Bíblia não nos foi dada para ser um espelho que só reflete o que a gente já pensa, nem um manual de frases de efeito para postar na internet. A função dela é muito mais séria. É nos confrontar, é nos tirar do nosso lugar de conforto, é nos transformar. É uma ferramenta de formação e não de afirmação. E a gente termina com esse pensamento que é quase um chamado à responsabilidade. Falar em nome de um texto tão antigo, tão sagrado e tão complexo é algo imenso. E essa responsabilidade exige, acima de tudo, uma coisa: um respeito profundo e honesto pelo que o texto é, e não apenas pelo que a gente gostaria que ele fosse.